As duas maiores causas de morte no planeta são causadas por problemas no sistema cardiovascular. É quando ou seu coração sofre um dano e acaba morrendo, ou quando o seu cérebro sofre um dano e acaba morrendo. Isso geralmente acontece por um problema nos sistemas de vasos ligados ao sistema cardiovascular, que faz com que o sangue pare de chegar a uma determinada área, falta oxigênio, aquele tecido morre e a pessoa acaba morrendo. A gente está falando aqui de doenças ligadas ao coração e ao cérebro e como isso pode ser evitado. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente fala de ciência, aqui a gente fala de saúde, aqui a gente fala um pouquinho de cada coisa, sempre com viés político, porque essas coisas são inseparáveis, tá? Então saiu um artigo, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora, que está aqui na tela, no Jornal de Doenças Cardiovasculares. E o que esse artigo fez foi uma revisão dos dados, tentando procurar quais são os principais provocadores dos problemas cardiovasculares e que resultam nessas mortes principalmente ligadas a infarto do miocárdio, infarto do músculo do coração e a AVCs, que são as duas principais causas de morte no planeta hoje, tá? E o objetivo desse trabalho era tentar avaliar quais que eram os principais fatores de risco que são importantes, que a gente deve prestar atenção para diminuir esse número de mortes ou para adiar ao máximo eventos como esse, tá? É claro que a gente não consegue explicar todos os eventos de AVC, não consegue explicar todos os eventos de infarto com esses fatores, mas a somatória desses fatores ela pode explicar, segundo o artigo, mais de 99% dos casos, tá? Então eles fizeram um levantamento com dados com mais de 9 milhões de adultos que desenvolveram ou que sofreram problemas cardiovasculares ligados a AVC e infarto, e eles juntaram os principais fatores em 4, tá? Então existem 4 fatores que são os que mais explicam na maioria das vezes os casos de AVC. E aí uma coisa que a gente vai perceber é que a maioria desses fatores elas podem ser explicadas por comportamento das pessoas, tá? Então, são características da nossa vida que vão gerar esses quadros crônicos, geralmente, e que podem resultar em doenças cardiovasculares. Então, a primeira causa que a gente tem, ou a causa mais predominante que a gente tem de AVC e de infarto é pressão alta. Então, como que funciona a pressão alta? Por que pressão alta pode ser um problema? Então, o nosso sistema circulatório é um sistema circulatório fechado em que eu tenho uma bomba principal, eu vou ter auxílio de outros músculos do nosso corpo, mas eu tenho uma bomba principal que é o coração e o sangue sai do coração pelas nossas artérias que também fazem pressão para que esse sangue circule no corpo inteiro e volte para o coração, tá? Eu tenho a pequena circulação, que é quando o sangue sai do coração, vai para o pulmão, faz troca gasosa e volta para o coração, aí ele entra na outra metade do coração, grande circulação, esse sangue vai ser espalhado para o corpo para espalhar oxigênio, espalhar nutrientes, transportar células e assim por diante para o nosso organismo. Então, o que é essa pressão? A pressão que a gente mede é a pressão que o coração faz para que esse líquido seja transportado pelo nosso corpo. E o problema é que o aumento de pressão, esse aumento que a gente pode ter da pressão sanguínea, ele está diretamente ligado à sensibilidade da parede do vaso para aguentar essa pressão. Então, o que pode acontecer, por exemplo, é que essa parede desse vaso pode se romper porque a pressão está alta demais. Então, o coração está fazendo força, a hora que ele faz força, ele joga o sangue, e se a pressão desse sangue, a pressão feita pelo coração estiver alta demais, os vasinhos pequenininhos, os capilares que existem quando o nosso sistema circulatório, ele se divide, vai ficando cada vez mais fininho para chegar nos tecidos, eles podem não aguentar essa pressão excessiva, e por não aguentar essa pressão excessiva, eles podem arrebentar. Então, a hora que eles arrebentam, o sangue para de chegar naquele pedaço e aí eu vou ter eventos que podem ser dos mais diversos, tá? Eu posso ter isso acontecendo no músculo da perna e isso vai ser menos relevante, ou eu posso ter isso acontecendo no coração
e no cérebro isso vai ser mais relevante, porque são órgãos que se ficarem sem sangue, aquele tecido vai morrer. Na verdade, todos os tecidos vão morrer sem sangue, só que o efeito disso no seu corpo a longo prazo é maior no coração e no cérebro. Então, existe essa possibilidade dessa pressão alta, ou a pressão alta é um problema. E uma coisa que é importante a gente entender é que essa pressão alta, ela vai estar diretamente ligada a dois fatores. O primeiro fator é um fator genético, então a gente já tem dados o suficiente para entender que existe uma tendência genética das pessoas terem uma pressão alta, mas também entra numa categoria de doenças metabólicas ligadas ao comportamento. Então o que a gente sabe hoje, por exemplo, é que pessoas com sobrepeso tendem a ter pressão mais alta, que a sua alimentação pode influenciar na sua pressão. E é claro que, como sempre a gente diz aqui no Blá Blá, não existe nem determinismo ambiental, nem determinismo biológico. Essas coisas vão andar junto, certo? Como qualquer característica crônica, o que você precisa fazer quando você tem um diagnóstico de pressão alta é que você precisa fazer uma mudança de comportamento e fazer uma intervenção de remédio. Então, existem pessoas que têm pressão alta que conseguem controlar a sua pressão com remédio, mantendo essa pressão em valores hoje, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, abaixo de 12/8, que era o que a gente falava normalmente. Então, a gente está falando de uma pressão boa, 11/7, 11/6, porque isso protegeria o nosso sistema circulatório, principalmente nosso cérebro e coração, dessa pressão mais alta, certo? O que a gente tem que fazer é entender qual o fator ambiental. Então o excesso de sal faz com que eu tome mais água, aumenta o volume sanguíneo e o meu coração tem que bater mais forte para transportar esse sangue. Ou eu tô com sobrepeso, o meu sangue precisa fazer mais força para chegar no meu corpo inteiro. Ou tem um fator genético que faz o meu coração bater mais forte. E de novo, eu tenho pressão alta, quer dizer que eu vou ter um infarto? Quer dizer que eu vou ter um AVC? Não, mas esse fator aumenta demais a chance de você ter um infarto ou de você ter um AVC, tá bom? A segunda coisa que é importante é o que a gente vai entender como colesterol alto. Então, o nosso corpo produz colesterol e existem tipos de colesterol diferentes. E esses tipos de colesterol podem influenciar na formação de um processo chamado de arteriosclerose, que é quando você tem o entupimento das veias por uma mistura de gordura com outras substâncias que estão acontecendo ali no seu corpo, sendo que o colesterol é um desses tipos de gordura. E uma alta taxa de açúcar também pode acelerar e pode ajudar isso, que é o terceiro fator. Então, o que a gente vai ter é o entupimento da artéria, o entupimento da veia. E aí o resultado é basicamente o mesmo. Então, você vai entupir, aquele pedaço vai parar de receber sangue e aquele tecido vai morrer. E tem uma outra coisa que é muito importante, é que às vezes essa casquinha que se forma dentro da artéria, dentro da veia, ela se solta e é levada por um capilar. Então, ela se forma num lugar e ela vai gerar um problema em outro lugar. Então, pode ser um coágulozinho, pode ser um trombo, na verdade, que vai até o seu cérebro, vai entupir a veiazinha e vai causar o AVC, tá? Então, você vai ter essa outra característica, essas duas características andando juntas, que aí você vai ter o excesso de açúcar no sangue, que aí existem N razões que podem acontecer. Então, você pode ter, por exemplo, diabetes do tipo 2, que aumenta o nível de açúcar no seu sangue e que pode gerar problemas ligados a isso. Então, você tem dois fatores andando junto. Você tem o fator genético e o fator ambiental andando junto. Ambiental no sentido da sua dieta, de como a sua dieta está equilibrada, se você está fazendo exercício, porque os exercícios também ajudam a controlar e aumentar a eficiência da insulina, então você vai ter menos açúcar no seu sangue e tudo isso pode influenciar junto com o alto colesterol para você ter uma maior chance de ter AVC, para você ter uma maior chance de ter infarto. Então a gente falou de pressão sanguínea, pressão alta, colesterol alto e altos níveis de açúcar no sangue como 3 fatores que podem sim influenciar na chegada de sangue nos seus órgãos e principalmente no cérebro e no coração. E por último, algo que é muito ambiental e que também causa esse aumento de probabilidade de você ter um infarto ou você ter um AVC, que é fumar. Então, o consumo de tabaco está diretamente ligado a você ter problemas no sistema circulatório, porque você vai ter uma série de substâncias no tabaco que são inaladas e que podem causar esses problemas de pressão e de formação de coágulo e principalmente
podem piorar e aumentar a chance de você ter um AVC ou você ter um problema no seu coração, certo? E por que é importante a gente falar de tudo isso? Porque a maioria desses fatores são fatores que podem ser diminuídos, podem ser resolvidos com uma mudança de hábito. Então, quando a gente vai falar de dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício com frequência, a gente pode acrescentar mais um fator aqui, que é não consumir tabaco. Se você conseguir fazer essas 4 coisas básicas, a probabilidade de você ter um infarto, a probabilidade de você ter um AVC diminuem drasticamente. Uma coisa que é super importante a gente entender é que a gente está falando de ciência, a gente está falando de estatística. Poxa, Emílio, eu tive uma vida regrada, eu tive uma vida toda certinha, eu fiz exercício a vida inteira, nunca comi um pedaço de presunto na minha vida, nunca cheguei perto de um cigarro e mesmo assim tive um infarto. Porque biologia é um grande de um talvez, é uma grande de uma... Na verdade, ciência, assim, né? Casos individuais, no final das contas, eles são irrelevantes. Então, o que a gente sabe é que 99% dos casos de AVC, 99% dos casos de infarto, dos dois somados, na verdade, o que explica esses casos é um ou mais desses 4 fatores que eu falei. Então, mudar os seus hábitos, diminuir os seus problemas, diminuir o consumo de açúcar, fazer exercício, diminuir o seu peso, controlar com remédio a sua pressão alta, são coisas que podem sim aumentar a sua sobrevida e diminuir sim a probabilidade de você ter AVC ou ter infarto, tá? Então, esses 4 fatores parecem cada vez mais fundamentais para a gente entender isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!